Diário Cast Política de hoje recebe o médico e pastor Dr. Giovanni. Seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, é uma satisfação da minha parte estar aqui com vocês para mais uma vez falarmos sobre os rumos da nossa tão querida Caratinga. Muito bem. Muito bem, Dr. Giovanni, que é Obrigado. Filiado ao PP. Vamos fazer aqui uma rápida retrospectiva antes da gente entrar aqui no bate-papo. 2016 foi eleito vice-prefeito com o Dr. Wellington. 2020 candidatou-se a prefeito, quando o Dr. Wellington teve 15.137 votos. 2022 foi candidato a deputado, obteve 6.837 votos apenas em Caratinga. E agora, pré-candidato às eleições aí em 2024. O que motiva o senhor a continuar na política, já seguindo aí como pré-candidato a prefeito de 2024? Olha, primeiro eu quero deixar bem claro que essa questão de ser já pré-candidato, da minha parte é o seguinte: eu não me apresento como pré-candidato. As pessoas estão vindo solicitar que eu seja. Foi assim quando eu fui candidato a vice-prefeito, nós ganhamos. Foi assim quando eu fui candidato a prefeito, a deputado, ou seja, as pessoas vieram até mim e pediram que eu fosse candidato. Então hoje, da mesma forma, estão pedindo que eu seja candidato. Até mesmo porque a gente já construiu um capital político, né? Por essa história que você leu aí agora. Então eu penso que em função disso, eles estão vindo até mim. Entretanto, eu não sou daqueles que bato na mesa e digo: olha, sou pré-candidato, vou ser candidato e não abro mão, de forma alguma. Eu sempre estive e sempre sou aberto ao diálogo. Se em qualquer momento for necessário eu abrir mão por um determinado grupo, de preferência de direita, que ganha política, eu abro mão com maior facilidade. Eu sou sempre aberto ao diálogo e à composição para o bem do município. Doutor Giovanni, hoje a gente vê que tem muitos candidatos de direita, né? Hoje Sim. Tem o Pedro, que é esquerda, né? Centro-esquerda, como ele se coloca, e a maioria é direita. E o senhor, vendo dessa forma, o senhor acha que pode unir esse grupo no final? Os candidatos, os pré-candidatos? Olha, eu já andei inclusive conversando com alguns. Isso, o Rogério é direita. Sim, com ele eu ainda não conversei, mas já conversei com alguns. Vou conversar com mais um semana que vem, está agendado uma conversa. E a minha conversa com todos tem sido uma só. Olha, vamos nos unir. Não precisa ser em torno do meu nome, não. Pode ser em torno de um nome. De qualquer um da direita. Para quê? Para que nós ganhemos a eleição. Certo? Eu acho que o objetivo não é ser candidato. Eu penso que o objetivo deve ser ganharmos a eleição. É isso que eu tenho colocado para outros pré-candidatos. Olha, você quer ser candidato ou você quer ganhar a eleição? Porque se você quiser ser candidato, vai sair você, vai sair eu, vai sair o outro. Vão sair 10 candidatos, mais um da esquerda ganha e a gente fica olhando, né? Entendi. Agora, se vocês quiserem fazer uma composição, não precisa ser em torno do meu nome, mas se quiserem compor para que a direita ganhe, conte comigo e vamos nessa. E tivemos a informação que o Dr. Wellington tentou marcar uma agenda com o senhor, é verdade? Sim, eu já fui sondado, né, para marcar essa agenda. Ainda não está agendado dia e hora, né, mas em se tratando do prefeito, para mim será uma honra poder conversar com ele, né, tendo em vista que ele tem 2 mandatos, né, e tem realizado um trabalho considerável na cidade, e será uma satisfação sentar e conversar com ele. Caso eu chegue a ser o candidato, o apoio do prefeito é sempre um apoio muito bem-vindo, né? Tendo em vista que ele já conta aí com um potencial de 25% a 30% com ele, no mínimo, né? No mínimo, colocando por baixo. Então é sempre bem-vindo o apoio de quem está no poder. Por que o senhor deixou a Secretaria de Saúde no governo dele? Olha, eu deixei por um motivo simples. Eu tinha uma plataforma, uma maneira de ver as coisas e de agir. A administração, quando eu falo administração, concentrando aí administração e finanças do município, tinha uma outra maneira de conduzir o trabalho. Então, eu não sou de criar animosidades, nem de bater de frente. Eu preferi recuar para que eles dessem continuidade ao trabalho que eles queriam fazer, né? E
continuei na administração enquanto vice-prefeito, não atrapalhando o prefeito, porque muita ajuda é quem não atrapalha, né? Então tem muito vice-prefeito que sai de uma secretaria ou não está muito alinhado na forma de governo, aí sai jogando pedras. Não, continuei defendendo o governo até o último minuto, fui candidato contra o governo, mas não falei um A contra o governo, né? Não tem registrado nada que eu tenha falado contra o governo. Falei coisa contra alguma coisa, medida administrativa que eu não concordei, mas contra o governo em si, nós não falamos nada. Antes de começarmos a entrevista aqui, o senhor nos disse que o senhor não é oposição ao Dr. Wellington. Não, eu não sou oposição a ele, porque eu o considero uma pessoa de direita. Isso, E hoje eu estou alinhado com quem é de direita. Se ele ficar na direita, eu estou com ele. Tem que estar. Né? E ele estará comigo. Agora, se ele for apoiar o candidato de esquerda, nós seremos adversários nesse instante político, porque eu não vou apoiar candidato de esquerda. Então, um acordo entre o senhor e o Pedro Leitão não teria? Com o Pedro, sim, mas com a bandeira que ele defende, não. O Pedro é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho que ele tem desenvolvido em Caratinga, o trabalho que ele tem desenvolvido frente à DOP. Entretanto, ele está alinhado com uma ideologia de esquerda que eu não apoio, tá? Então, chama a ideologia de direita o que eu defendo. Eu defendo a família, eu defendo a vida, eu defendo a liberdade, a democracia, a pátria. São princípios que eu defendo. Então, se isso recebe o nome de direita, eu sou de direita. Eu queria saber um pouco da relação do senhor com o Legislativo de Caratinga. Excelente. Eu tenho um excelente relacionamento com todos os vereadores de todos os partidos. Ainda ontem encontrei com um, e quando me procuro por alguma coisa, se eu posso servi-los, estou sempre pronto a servi-los, né? Tenho um excelente relacionamento com todos os políticos ali da Câmara, sem nenhum problema. As eleições que o senhor candidatou para prefeito, muitos foram eleitos, eles passaram para a base do Dr. Wellington, quando o Dr. Wellington foi eleito. Isso é natural, né? Hoje eles voltariam para o senhor? Eu acredito que se uma vez que a gente saia candidato e tem a chance, né, de ganhar, em função do que nós construímos politicamente, eu acredito que muitos deles viriam comigo, né? Unanimidade, mas muitos viriam, porque até mesmo uma parte nós caminhamos politicamente quando eu fui vice-prefeito, outra parte nós caminhamos na candidatura em que eu não ganhei, mas que eles ganharam. Então, assim, eu tenho um bom relacionamento político com uma boa parte, né? Assim, até de ter participado juntos de candidaturas. Eu penso que fica fácil de abrir um diálogo e haver até um apoio, um alinhamento político com uma boa parte dos vereadores. Doutor Giovanni, o que o senhor atribui à derrota do senhor em 2020? Olha, a principal causa da minha derrota foi enfrentar a máquina. Eu acho que a máquina, querendo ou não, naquele momento, né, primeiro, Pandemia. o Covid. Não pude fazer campanha do jeito que eu gosto de fazer. Pra você ter uma ideia. E outra coisa, eu não era candidato, né? O prefeito já estava no poder há 3 anos e, naturalmente, 3 anos o prefeito já está fazendo a sua campanha. Cada coisa que ele faz é uma campanha a favor dele, é um ato a favor dele. Ele já era candidato. Outros candidatos já estavam na rua há 1 ano, 2 anos. Eu filiei no partido, na ocasião, no 17, no PL, dia 30 de março que eu filiei. Dia 4 de abril encerrava. Eu lancei minha pré-candidatura dia 15 de maio do ano da eleição, dia 15 de maio de 2020, né, de 2020 que eu lancei minha pré-candidatura. Comecei a fazer a campanha, em junho veio aquele, ninguém pode sair de casa, tudo trancado, pico do Covid, beleza, todo mundo dentro de casa, nada de ir para a rua para poder fazer candidatura. Depois, quando foi em julho, não, já pode sair. Quando eu saí, eu peguei Covid. 10 dias de enclausurado. E 10 dias faz muita campanha faz muita diferença. E, paralelo a isso, né, a máquina com seu poder de fogo, que é natural, né, com todos os funcionários na praça, na rua, e na época do Covid, os poderes públicos municipais com muito dinheiro em função da própria pandemia, né, e muitos agentes na rua, de casa em casa, ou seja, todo mundo vendo a mobilidade do poder público.
Né? Então, quando o poder público está se movimentando na casa das pessoas, na vida das pessoas, dando entrevista todo dia, né? O secretário de saúde, o prefeito, os outros, ou seja, todo mundo está de olho em quê? No poder público. E você, candidato ali, contra esse poder. Não quer dizer que justificar a derrota. Não é querer justificar. É um fato natural. Sim, e tanto que, analisando no pós-políticas, lá em casa, dois deputados que conversando comigo disseram assim, olha, Giovanni, a maioria dos candidatos que enfrentaram a máquina perderam, 90% perderam, porque a máquina estava com um poder de fogo muito grande, né? E querendo ou não... Os prefeitos foram reeleitos, né? Foram reeleitos, a maioria foram reeleitos. Todos aqueles que estavam candidatando à eleição, cerca de 90% foram reeleitos. Em função exatamente da máquina estar exposta 24 horas, porque todo mundo queria saber notícias do município, todo dia, e ligando televisão, e vendo no celular, e vendo no... Entendeu? Até pela pandemia mesmo. Exato, em função da pandemia, então todo mundo queria saber, saiu uma portaria do município hoje, não saiu? Vamos ter evidência, né? Ou seja, coloca o poder em evidência. E você está competindo com o poder que está em evidência. Verdade. Então, ou seja, por mais que eu tenha me esforçado, ido de casa em casa, ainda com restrições e demais em função da pandemia, eu acredito que nós fizemos até muito bem. E todo mundo... Interessante. Não, você foi muito bem votado. Eu posso até abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, a eleição foi hoje, né, no domingo, saiu o resultado à noite, fui derrotado. Segunda, a minha agenda já estava fechada, naturalmente não trabalhei. Fiquei descansando em casa. Na terça-feira eu saí para trabalhar. Falei assim, agora é levantar a cabeça e começar de novo, né? E saí. Todos que encontraram comigo, parabéns, doutor. Eu falei, mas eu perdi. Não, o senhor foi muito bem. Aí encontrava com os colegas, parabéns, colega, você foi muito bem, viu? Gostei de ver. Ou seja, todo mundo viu que, na verdade, eu não fui derrotado. Eu fui um vencedor frente a tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Porque ficar em segundo lugar, com a votação expressiva que a gente teve, frente contra uma máquina que estava em evidência. Que uma coisa é você lutar com uma máquina que está apagada. E que o prefeito não está na televisão, os secretários não estão na televisão, né? O poder não está sendo buscado 24 horas, o poder não está atrás de você 24 horas, porque ali ou você estava atrás do poder ou o poder estava atrás de você. Foi assim durante a pandemia. Não é isso? Ou seja, todo mundo falando no poder público. Então essa evidência foi natural, né? Isso facilitou muito para que a gente não fosse eleito. E para deputado também foi uma votação muito expressiva, né? No estado eu tive 17.128 e dentro de Caratinga, né, eu fui o mais votado para estadual e o segundo mais votado geral. Só perdi para o Nicolas, que é um fenômeno. Não tem como. Fenômenos contra fenômenos a gente não tem o que falar, né? O Tiririca já foi fenômeno, etc. E tal. Então, a gente acabou tendo uma votação expressiva, porque muitos não acreditavam na nossa votação. Não passa de 3 mil, não passa de 4 mil, né? E mesmo aqui, com toda... Olha, nós tivemos aqui só de candidatos, assim, que lideranças políticas assumiram, nós tivemos mais de 15 candidatos com lideranças políticas. Você imagina se essas 15 lideranças estivessem em torno do meu nome, né? Ou seja, eu lutei aqui, né, praticamente sozinho, com os bons apoios que estava tendo, mas as lideranças saíram, cada um pegando os seus apoios por N motivos, né? Esse é o exercício da democracia, eu acho que faz parte do jogo, não tem nada contra ninguém. Eu acho que cada um fez o que acho que devia, né? O que pensava que era mais certo no momento. Mas quem perdeu? Não fui eu. Foi o município de Caratinga. Lógico, ficou sem município. Por quê? Qual o deputado estadual que nós temos hoje? Nenhum. Qual o federal que nós temos? Nenhum. Ou seja, quem ganhou? Caratinga perdeu. Ninguém ganhou. Nada. Ou seja, ninguém pensou no município. Na verdade, ninguém pensou em... Todo mundo pensou em si. Não pensaram no município. E se todo mundo pensasse no município, fala, não, vamos... então, não queremos o doutor Giovanni, não, mas vamos todo mundo com o Adalberto. Vamos eleger o Adalberto. Vamos eleger o Mauro Lopes. Mas não, ninguém pensou no município. Perdemos até o Mauro Lopes, que sempre foi um ícone da nossa política aqui. Pode ter os adversários dele, pode ter falha, mas quem pode falar que ele nunca fez para Caratinga? Ele sempre fez para Caratinga, não é mesmo? Então, perdemos até aquele que era o que todo mundo podia bater na porta, que ele nunca disse não para ninguém, sempre recebeu todo mundo, né? Sempre atendeu o telefonema de todo mundo. Perdemos até ele.
Por quê? Porque muitos não pensaram na cidade, pensaram em si, né? Isso. Doutor Giovanni, para 2024, o senhor acha que está bem, assim, caminhando para a vitória, né? Já que a gente está falando da derrota, o senhor pensa assim? Olha, hoje, se, eu digo sempre se, porque política é momento, daqui para lá tem uma grande caminhada, eu estou aberto, de repente tem um nome melhor, tem um nome, nós temos visto aí nomes excelentes, pessoas maravilhosas, que eu terei a maior alegria e satisfação de apoiar e vê-los ganhar, né? Se esses nomes vierem e a gente reunir e achar que o melhor nome é o meu, eu penso que tem uma vitória. Se nós acharmos que o melhor nome é um outro e unirmos em torno daquele nome, eu também penso que a gente tem vitória. Mas se for para sair 10, 15 candidatos, eu penso que vai sair para ser candidato e não para ganhar. exato. Aí eu não sei se eu vou não. Ele só vai para ganhar, né? É só para ganhar. O senhor já foi secretário de saúde, é da área da saúde. Falando em saúde, você acha que precisa ainda melhorar aqui no município? Olha, a saúde é um negócio que sempre precisa melhorar. Por mais que qualquer administração faça. Qualquer investimento ainda é Se pouco, você né? for do melhor município do Brasil em saúde, você vai chegar lá, vai achar um defeito e algo que ainda precisa melhorar, né? Porque a saúde, todo mundo quer o que há de melhor, que é a preservação da vida, né? Eu penso que algumas coisas ainda podem melhorar, né? Os nossos PSFs precisam ser mais efetivos nos seus atendimentos, né? Já tem coisas boas, mas eu acho que pode melhorar esse atendimento do PSF. Eu penso que nossas cirurgias eletivas, elas precisam ser melhores encaradas, de tal forma que não seja por mutirão. De vez em quando acontece, depois fica um ano e meio sem acontecer, aí junta 1000 cirurgias de catarata, junta 300 de vesícula, 200 de hérnia. Eu acho que isso tem que ser trabalhado de tal forma que isso aconteça Natural, né? esse mês esteja operando os de 2 meses atrás, por exemplo, porque tem o tempo de fazer o pré-operatório, etc. Se a cirurgia letiva não é urgente, pode ser com 2 meses, mas que no mês de setembro estejam operando todos aqueles que foi diagnosticado em julho para ser operado, ou em junho no máximo, né? Aí quando foi em outubro, todos que foram diagnosticados em agosto, que precisam da cirurgia, mas que continuamente haja esse processo de atendimento ao paciente que necessita da cirurgia letiva, né? Então eu acho que é algo também que pode melhorar na cidade, no nosso município. Hoje é muito comum você ver pastores entrando na política, não pastores, né? Vou me identificar melhor, religiosos indo na política. O que ajuda a política nisso? Isso é bom para o político ou é bom para o religioso? Olha, Está muito comum. Se a pessoa estiver olhando que vai ser bom para ele, Ou pra sociedade. já está errado, né? Eu não estou na política porque é bom para mim. Eu estou na política porque eu penso que eu posso contribuir se é bom para a cidade, para aqueles que eu Deixa eu assisti fazer de a alguma pergunta forma. direito, então. O que isso contribui, então? Unir Para a sociedade. para a sociedade. Eu penso que religiosos, agora nós temos religiosos e religiosos. Vou partir do princípio de religiosos que tenham caráter, certo? Então religiosos, seja católico, espírita, evangélico, que tenha caráter, que seja uma pessoa que pensa no próximo, que seja pessoa honesta, que seja pessoa contra a corrupção, essa pessoa ser candidato e ocupar um cargo, isso é muito bom para a comunidade. Porque é mais um para poder reivindicar o direito do cidadão, lutar pelo direito do cidadão, sem ficar pensando em si, não é mesmo? Porque os políticos de profissão, os políticos de carteirinha, que o povo não aguenta mais, né, não só aqui em Caratinga, mas no Brasil todo, ninguém aguenta mais o político de carteirinha, muitas vezes ele não pensa no bem social, ele pensa naquilo que vai, no fundo, trazer um benefício para ele, né, para a família dele, né? Então, quando você põe pessoas que têm princípios, né, e que está pensando na comunidade, eu penso que essas pessoas sendo eleitas, o município ganha muito. Eu gostaria que essas pessoas fossem eleitas. Doutor Giovanni, mas então o que o senhor pensa hoje é que o senhor é o pré-candidato para 2024 e o senhor está aberto à conversa, mas a preferência do senhor é por direita. Sim. Isso é o que o senhor pensa. É isso eu E um penso. projeto que o senhor tem para Caratinga hoje que o senhor gostaria de realizar, sim?
o senhor tem na mente? Eu tenho um projeto que eu coloquei Eu tenho 3 vieses assim que eu penso que se eu colocasse em prática iria mudar um pouco a realidade de Caratinga. Primeiro, um projeto de mobilidade urbana. Muito deficiente, né? A nossa mobilidade está aumentando o número de veículos cada vez mais e nós estamos com a cidade de quando eu era criança. Com 7 anos de idade eu descia da 15 de novembro. Mas você nasceu em Caratinga? Nasci em Caratinga, sou caratinguense. Eu morei fora do estado de Minas 17 anos. A família do senhor é daqui? Toda daqui. Meu pai foi motorista de táxi ali do 2600. Entendi. Ainda tem remanescente lá contemporâneo dele, que é o Toninho Ligeiro, remanescente do tempo dele. Mas é porque o senhor ficou muito tempo fora? Eu fiquei 17 anos fora, então, lá no estado do Pará, e fiquei 9 anos estudando, né? Então eu fiquei 26 anos fora. Então quando eu voltei para cá, em 2002, eu tinha 42 anos. Desses 42 anos, 26 eu tinha passado fora, que foram 17 anos no estado do Pará e 9 anos estudando em Belo Horizonte. Quando eu terminei os estudos, eu fui para o Pará. Então eu havia ficado mais tempo fora daqui do que aqui. Mas eu sou de Caratinga, fiz o primário meu no antigo Grupo Escolar Princesa Isabel, ali na Praça Cesar Alvim, fiz o meu 2º grau lá no Colégio Estadual José Augusto Ferreira Filho, estudei ali 7 anos, 4 anos de ginásio, antigamente falava científico, e 3 anos de científico, e depois fui para Belo Horizonte, fazer vestibular, fazer cursinho e fazer medicina. E quando eu terminei meu estudo em Belo Horizonte, eu fui para o estado do Pará. Aí quando foi em 2002, eu retornei, Aí voltei a minha vida aqui, a minha mãe já tinha voltado antes de mim, que até a minha mãe eu tinha levado para o Pará. Ela tinha ficado viúva, eu levei para o Pará, mas depois ela que me puxou para cá. Não, aqui não é lugar de viver, bom é Minas Gerais, vamos voltar para nossa terra. Bom é Caratinga. E é mesmo. É mesmo, né? Isso. Aí o senhor estava falando do projeto, né? Do projeto. Então, o primeiro projeto é da mobilidade urbana. Eu penso que Caratinga precisa pensar em futuro, fazer um projeto diretor independente de mandato. O projeto assim para os próximos 20 anos, em que entra o prefeito, sai a outra, mas aquele projeto faz parte do governo, independente de quem esteja na administração. Uma vez que a gente faça esse projeto, esse plano diretor, a gente faça ali dentro um plano de mobilidade urbana para mudar a realidade. Você vê, Caratinga não tem um viaduto aqui dentro, a não ser aquele da BR-116 que foi feito, eu era criança ainda, eu tenho 63 anos, aquele ali foi feito, eu tinha 3 ou 4 anos de idade, Então, nunca mais se fizer nada. Nós não temos uma trincheira, nós não temos uma via alternativa. Promessas tinha muitos de deputado. Não temos uma via alternativa dentro de Caratinga. Ou você sobe por uma e desce pela outra, não tem jeito. Não é mesmo? Bem, então nós temos que criar situações. Mas como o senhor vai fazer? Isso aí não é problema meu, isso é o problema do técnico, engenheiro de trânsito, especialista em mobilidade urbana, que vai vir fazer um projeto, olhar a cidade por cima, caminhar nela e dizer, olha, as vias alternativas nós temos que fazer aqui, aqui, aqui. O projeto fica em quanto? O projeto fica em 50 milhões. O município tem condições de fazer um projeto de 50 milhões? Não. Mas se você vai para o Ministério da Cidade e começa a brigar por aquilo ali, e você tem um plano diretor em que, independente do governo que estiver ali, ele vai seguir, eu digo porque eu vi isso acontecer lá no norte, na cidade de Marabá, que estava igual Caratinga, travado, tudo travado, fizeram um plano diretor, conclusão, ao longo dos 20 anos, tudo ficou pronto, tudo aconteceu, porque você não consegue 50 milhões de uma vez, mas você consegue 10 no Ministério de uma vez, no outro mandato você consegue mais 10, um deputado manda uma emenda de 2, e você vai avançando naquilo que está ali. Agora, se nunca fizermos nada, o que vai ser daqui a 20 anos? Tem que começar, né? O que vai ser daqui a 20 anos? Vamos ter que comprar todo mundo aquele carrinho voador que está aí para ser lançado pela Embraer. Porque pelo chão não vai dar para a gente caminhar. Na Índia, né? Exatamente, vai ficar igual na Índia. Eu conheço lá, viu? Então aí isso é um dos projetos. Outro projeto é um centro de atendimento ao idoso. O que seria esse centro? Esse centro seria um local em que as pessoas acima de 60 anos seriam atendidas nesse local. Nesse local teria fisioterapia, odontólogo, teria fonoaudiólogo, teria nutricionista, médico, geriatra. Ou seja,
E teria a coleta de exames e alguns exames já realizados ali, um aparelho de raio-x, um ultrassom e uma sala de convivência. O que seria isso? O idoso, ele pararia de ir para os PSF, para os consultores, ele teria um local onde ele, enquanto ele espera, ele estaria no centro de convivência, encontrar com outros idosos, ali ia bater um papo, ver um programa de televisão, fazer um crochê, julgar uma dama, etc. Nós vamos cobrar. Excelente. Ou seja, e ali é o seguinte, olha, a senhora tem que fazer um raio-x. Onde é que está o raio-x? Está ali. Facilitar. Agora só tem que fazer um exame de sangue. Onde é que você vai fazer? A coleta é ali. Tá entendendo? Quer dizer, esse centro de convivência facilitaria para o idoso não chegar aqui em Caratinga, né? O idoso que vem da zona rural e fica, estou com pedido de raio-x. Onde é que é o raio-x? É lá no hospital. Aí ele vai lá no hospital, faz o raio-x. Agora tem que fazer a coleta do sangue. Onde é que é o sangue? Não, o sangue é lá na Praça Cesar Alvim. Aí vai lá na Praça Cesar Alvim. Agora tem que ir no médico, na nutricionista. Onde é que é o nutricionista? Não, é lá na Praça Estação. Aí ele vai lá na Praça Estação. Quer dizer, isso é impossível. Não. O local, isso é coisa física, isso você consegue por projeto de emenda parlamentar. O custeio disso aí, tudo isso existe dentro da máquina. Só que está aqui, está ali, é só pegar, relocar profissional de um lado para o outro e fazer com que aquilo ali funcione. Só isso, não tem dificuldade. Pode agregar alguma despesa? Pode, mas às vezes você consegue até abrir isso dentro da janela do SUS, em que o SUS vai participar do processo e vai minimizar o impacto na despesa do município. O terceiro é para a zona rural, que eu penso que nós temos que variar a nossa tendência da agricultura. Excelente, nós estamos no caminho certo do café. Então, para o café, o que é que nós teríamos que fazer? Agregar valores ao nosso café, como alguns já estão fazendo. Né? Produzir café de qualidade, produzir café em que estejam valores agregados. Muitos já estão fazendo isso, mas nem todos. Trabalhar isso que está aí com já os grandes produtores. Mas os pequenos produtores. Nós precisamos criar vertentes em que a pessoa não dependa só do café. Porque o grande produtor, ele aguenta esperar preço, ele consegue negociar no mercado, porque ele não está vendendo 100 sacas, 50, está vendendo 5 mil, 10 mil sacas de café. Né? Então ele tem a produção, ele tem com o que negociar. É diferente daquele que tem 50 sacas ou 100 sacas. Mas se a gente faz um projeto de agricultura, em que nós vamos ver, por exemplo, qual é a nossa melhor tendência na parte da agricultura? A frutas. Então vamos dedicar à fruticultura. Você vai produzir café, mas vai produzir fruta também. Tudo quanto é fruta que produzir, vende. Não, a nossa tendência que melhor, isso aí você pede um grupo técnico, né, da Emater, para poder fazer um estudo, o que é melhor na região tal, X, Y, Z. Não, olha, o senhor pode ter o café aqui, mas vai ter um incentivo aqui para que o senhor também produza cenoura, que aqui é excelente para cenoura. Tudo que produzir vende. Ou seja, ele não fica à mercê de um produto que quando não dá certo, ele passa o resto do ano de pires na mão. O grande produtor não, mas o pequeno fica. Por quê? Porque deu errado. Deu errado naquele momento. Não é mesmo? Aí ele já começa a se endividar. No ano que vem, quando o preço fica bom, ele vai ter que usar o recurso ao invés de usufruir para a melhoria da sua fazenda, para a sua troca do seu veículo, para a melhoria da sua casa, ele vai ter que pagar o que ele ficou devendo do ano passado. Porque ano passado o preço. Exato, aí fica nesse ciclo. O ano que é bom, ele recebe e paga o que ele ficou devendo. O ano que é mau, ele vai aos bancos, pega e fica devendo, ou vai aos particulares, pega o dinheiro e fica devendo. Então a gente tem que criar vias alternativas, principalmente visando o pequeno produtor. Criar um polo em Caratinga de tal forma que aqui torne-se um polo irradiador de produção de fruticultura e de legumes, porque o mercado que absorve isso aí está muito perto de nós, né? O Vale do Aço, tudo que nós produzimos e levar para lá, vende tudo. Né? E até mesmo aqui na nossa região, a gente sabe que alimento é fundamental, todo mundo alimenta todo dia, o dia inteiro. Então não existe sobra de alimento. Doutor Giovanni, uma outra pergunta. O Rominho, o senhor tem um bom relacionamento com ele? Excelente relacionamento com ele. Você acha que ele apoia o senhor? Ele tem me apoiado.
Tem sim. apoiado? Inclusive eu penso que ele é um bom pré-candidato, né? Ele é um pré-candidato Eu também? penso que ele é um bom pré-candidato. E eu o apoiaria também. Também? Se for para consolidar em torno do nome dele, eu não teria dificuldade nenhuma de apoiá-lo. Mas o nome do senhor hoje é o mais cotado, né? Isso não tem a menor dúvida, né? Olha, eu fico... Porque o senhor teve 15 mil votos, né? eu Isso me aí. sinto honrado por isso, né? Uhum. Mas nós temos excelentes opções aí na cidade e não me sinto... Porque as pessoas acham assim que hoje seria um candidato do Dr. Wellington, uma terceira via e o senhor. Eu não me sinto Se eu não sente obrigatório de achar, porque política é muito momento. Daqui para o ano que vem muita coisa pode mudar, entendeu? Então assim, as pessoas se agarram muito a uma coisa momentânea. Eu vivo um dia de cada vez. E eu vivo na dependência de Deus, entendeu? Se Deus pensar que eu vou ser candidato, eu vou ser candidato Mas hoje o senhor é candidato. Entendeu? Se Deus tirar do prumo, né? Uhum. Mas hoje o senhor é um O pré-candidato. povo está dizendo isso, né? O que eu posso falar? Falando no povo, então, aproveita e deixa uma O mensagem aí povo pra... está falando Ele isso. está falando isso. Mas Mas assim, o senhor se sente feliz com isso também? É lógico que isso é uma honra para mim. Eu me sinto feliz com isso. É lógico que eu me sinto feliz, me sinto honrado, né? E Está se for disposto necessário a que lutar. eu tenha que ser candidato para servir a minha cidade, para servir ao povo de Caratinga, eu não posso abdicar disso, é lógico. Mas eu penso que se tiver outra pessoa que queira ser, não tenho dificuldade em apoiar. Isso que eu gosto de deixar bem claro, porque as pessoas não olhem para mim e falam, olha, ele está querendo, Não, gente, se for necessário, eu estou aí. Mas se Não tiver é que o senhor está outro, querendo, né? igual você falou, o senhor tem um capital político, o senhor teve 15 mil votos. Então não é que o senhor está querendo, é óbvio, Sim, né? a gente plantou. Exatamente. Pode ser que seja a hora de colher. Se for essa hora de colher, Já tá pronto. que Deus abençoe e a gente colha. Isso. Então deixa sua mensagem aí para quem está assistindo, para a população. Olha, a mensagem que eu deixo é que você que está nos ouvindo, saiba o seguinte: vote naquele que estiver pensando no município. Ao analisar, analise. Quem está pensando em si ou quem está pensando no município? E vote naquele que defende valores. Quais são os valores? Que defende a família, que é contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Tá? Vai ser votado aí, vai ser colocado em pauta do STF. Se o STF aprovar, eu reprovo como médico e como pastor, tá? Como médico, já tive no meu consultório uma mulher com a ordem judicial para eu fazer o aborto dela. Ela foi em 2 consultórios, não receberam-na. Eu a recebi, peguei a ordem judicial e o que eu fiz? Eu a levei para a máquina de ultrassom, mostrei o bebê e a partir daí pedi que ela pensasse. Na outra semana ela voltou, mostrei o bebê de novo no ultrassom. Aí eu falei, e agora? Ela falou assim, agora eu quero pensar mais uma semana. Na outra semana, ela ligou para o consultório e disse, doutor, o senhor faz o meu pré-natal e a minha cesariana? Eu falei, faço. Fiz todo o pré-natal dela sem ônus nenhum, todos os exames, a cesárea, e há pouco tempo eu encontrei com ela na rua. Ela com a criança dela, com o filho dela, ela dizendo, doutor, a melhor coisa da minha vida foi o senhor não ter feito aquele aborto. Está aqui o meu filho, olha que alegria, que felicidade que eu tenho hoje na minha vida. E essa mulher tinha sido vítima de um estupro. E a ordem judicial era isso? Era por isso. Era por isso. Eu já ia perguntar, mas por que tinha uma ordem judicial? Porque ela tinha sido estuprada. A lei fala que estupro pode. Pode, entendeu? Quer dizer, mas a lei me dava o direito, eu poderia fazer. Mas como eu sou contra, entendeu? Não, o senhor convenceu. Eu mostrei para ela a vida que estava ali dentro dela. E deixei que ela decidisse. Eu não decidi por ela, não. E nem coloquei nada para ela. Se ela falasse, eu quero fazer, o senhor faria? Se ela falasse, eu quero fazer, aí eu ia dizer para ela procurar outro médico para dizer que eu não iria cumprir. O senhor não iria cumprir? Não, eu não iria cumprir, eu não iria fazer aquela... Pelos valores que eu defendo a vida, né? Defendo o que está na palavra de Deus. Então, eu oriento ao povo de Caratinga, que ao votar também no prefeito de Caratinga, você pense nos valores que essa pessoa defende. Muito obrigada, doutor Giovanni. Eu que agradeço essa rica oportunidade que vocês estão me dando aqui. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.